Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer nesse vídeo. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, que é muito importante para mim. Comentem o que acharam do vídeo e comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Também peço que compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Ativem o sininho para não perder assim que eu postar vídeo novo. Também se inscrevam no canal, que é muito importante para mim. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então toda inscrição é extremamente importante, eu ficaria muito agradecida. É isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre o Carlos Chagas, que foi um médico e sanitarista brasileiro, então foi uma pessoa bem importante no ramo da saúde, da medicina e da ciência. Eu espero que vocês gostem da forma que eu vou contar a história dele aqui pra vocês. E é isso, vamos rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. Seu nome completo era Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Nasceu dia 9 de julho de 1879 em Oliveira, cidade que fica localizada em Minas Gerais. A fazenda que ele nasceu foi a Fazenda Bom Retiro. Ele era filho de José Justiniano Chagas e Mariana Cândida Ribeiro de Castro Chagas. Seu pai veio a falecer quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Sua mãe então passou a ser a única responsável por cuidar e administrar as plantações de café da família. Ficou aos seus cuidados também a criação dele e de seus 4 irmãos. Eram eles Maria Rita, José, que acabou vindo a óbito aos 3 anos de idade, Marieta e Serafim. Eles acabaram então vindo a morar em uma outra propriedade da família, a Fazenda Boa Vista, que também ficava localizada em Minas Gerais. Lá também em Oliveira, em Minas Gerais, ele teve contato direto com 3 tios maternos, Cícero, Olegário e Carlos. Cícero e Olegário, eles eram advogados e eles incentivaram o sobrinho a se dedicar aos estudos. Já o Carlos era médico e ele organizou uma casa de saúde na cidade. Isso tudo acabou contribuindo fortemente para que ele seguisse carreira médica. Aos 8 anos de idade, já alfabetizado, ele foi matriculado no Colégio São Luís, que era um colégio administrado por jesuítas, que ficava localizado no interior de São Paulo. Acabou fugindo desse colégio em 1888, para encontrar sua mãe. A consequência dessa fuga foi a expulsão dele do colégio. Ele então foi transferido para o Colégio São Francisco, em São João del Rei, que ficava em Minas Gerais. Após isso, ele entrou no curso preparatório para a Escola de Minas de Ouro Preto por vontade de sua mãe, que queria que ele cursasse engenharia. Juntamente com seus colegas de curso, então, ele acabou aderindo à vida boêmia, que é um estilo de vida que prioriza a liberdade de expressão, pode incluir noites em claro, encontros em cafés, bares ou galerias de arte. Em 1896, ele contraiu beriberi, que se trata basicamente de uma doença caracterizada pela falta de vitamina B1. Ela causa câimbras musculares, visão dupla, prisão de ventre, e esse diagnóstico foi confirmado pelo tio dele, que era médico, né? Primeiro suspeitaram que fosse isso, depois o tio confirmou. Enquanto se recuperava da sua doença, o tio dele acabou fazendo com que crescesse a vontade dele em ser médico e a vencer essa barreira imposta pela mãe dele, porque ela queria que ele cursasse engenharia, que acabou por aceitar a opção da carreira do filho. Então ele foi para São Paulo para conseguir os diplomas básicos exigidos para se matricular no curso médico. Ele conseguiu o certificado exigido e em fevereiro de 1897 ele foi para o Rio de Janeiro a fim de ingressar na faculdade de medicina. Aos 18 anos de idade, então, ele começa a cursar medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde o seu tio, inclusive, trabalhava. Nesse período, a faculdade estava vivendo a Revolução Pasteuriana, pois haviam obtido as teses de Louis Pasteur. 2 professores foram fundamentais na vida dele. Eram eles Miguel Couto, que acabou apresentando a ele as práticas da clínica moderna, e Francisco Fajardo, que acabou inserindo no estudo de doenças tropicais, incluindo a malária, que foi de grande importância para sua futura carreira. Esses 2 caminhos foram extremamente importantes para o seu desenvolvimento, o de pesquisa científica e da parte clínica. Para finalizar o seu curso, em 1902, na elaboração de sua tese, que era um pré-requisito para ele poder ser médico, ele foi até o Instituto Soroterápico Federal, na Fazenda de Manguinhos, que é a Fundação Oswaldo Cruz, levou consigo uma carta do Miguel Couto, que era o seu professor, ao Oswaldo Cruz, que era quem dirigia o instituto, e eles vieram então a trabalhar juntos e a se tornarem amigos. Ele então passa a trabalhar junto com Oswaldo Cruz ali no Instituto Soroterápico Federal, que muda o nome para Instituto Oswaldo Cruz e escolhe como tema da sua tese o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea. Em março de 1903 ele conclui a tese Estudos Hematológicos no Impaludismo. Em maio defende e conclui os estudos. Dia 23 de abril de 1904 ele consegue o seu diploma. E então nessa época Oswaldo Cruz era diretor de Manguinhos e ele intitula o Carlos como médico do instituto. Mas ele recusou o cargo, ele alegou preferir ser clínico no Hospital de Jururuba, que ficava em Niterói. Ele foi nomeado como médico da Diretoria Geral de Saúde Pública do Rio de Janeiro, dia 15 de março de 1904.
Em 1904, ele instala o seu laboratório particular no Rio de Janeiro e se casa com Iris Lobo, que era filha do senador Fernando Lobo Leite Pereira, que acabou conhecendo através de Miguel Couto. Eles tiveram 2 filhos, Evandro, que nasceu em 1905, e Carlos Filho, que nasceu em 1910. Ambos seguiram a carreira médica do pai. Devido à sua tese de doutorado ter sido sobre malária, em 1905, então, ele foi recrutado pelo Oswaldo Cruz para controlar a doença em Itatinga, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, que acabava cometendo a maioria dos trabalhadores da Companhia Docas de Santos, que estavam construindo uma represa na região. Isso causava paralisação nas obras. Assim, ele realizou a primeira ação bem-sucedida contra a malária no Brasil, colocando em prática procedimentos que posteriormente se tornariam comuns em outras campanhas. De acordo com ele, para impedir que a doença se espalhasse em regiões nas quais o saneamento básico era precário ou até mesmo inexistente, era necessário tomar medidas preventivas nos locais onde haviam homens e os mosquitos infectados com o parasita da malária. Voltando para o Rio de Janeiro, ele continuou na Diretoria Geral de Saúde Pública. No dia 19 de março de 1906, ele foi para o Instituto Oswaldo Cruz. Foi pedido no ano seguinte que organizassem o saneamento na Baixada Fluminense, onde estavam ocorrendo obras para captar e bombear água para o Rio de Janeiro. Ele, com o Arthur Neiva, foram para Xerém e os resultados positivos dessa obra confirmaram a teoria da infecção domiciliar da malária. Só para explicar um pouquinho como funciona, o ciclo ele começa quando o mosquito pica o indivíduo com malária, sugando o sangue com os parasitos. No mosquito, os plasmódios, que são os parasitos, se desenvolvem e se multiplicam. O ciclo se completa quando esses mosquitos infectados picam um novo indivíduo, que infecta uma pessoa com o parasita também. Ele então foi enviado para perto do Rio São Francisco para combater uma epidemia de malária que estava atingindo os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele ficou no vagão do trem montando um laboratório e um consultório para atender os doentes. Nesse tempo, ele acabou capturando, estudando e classificando os hábitos dos anofilinos, que eram os mosquitos responsáveis por transmitir, e examinou o sangue de animais em busca de parasitas. Ele identificou no sangue de um sagui uma nova espécie de protozoário, o Trypanosoma. Um funcionário da ferrovia falou para ele sobre uma infestação de um inseto que se alimentava de sangue nas residências rurais, conhecido popularmente como barbeiro, porque sugava o sangue das pessoas durante a noite. Levou eles para o laboratório e percebeu que havia protozoários iguais aos que ele já havia estudado, só que já estavam em forma mais evoluída. Lá ele não tinha condições para fazer uma pesquisa mais aprofundada, então ele acabou enviando alguns exemplares de barbeiros para a Fundação Oswaldo Cruz, pedindo para que eles fossem colocados em contato com macacos de laboratório. Um mês depois, notou a presença dos parasitas na corrente sanguínea desses animais. Lá ele viu que eles não eram da mesma espécie das que ele já havia descoberto. Ele apelidou ele de Trypanosoma cruzi. Seu vetor era o barbeiro. Sua transmissão podia ser oral, vetorial ou por meio de transfusões sanguíneas. Os principais sintomas eram febre, inchaço, mal-estar, aumento do fígado e do baço, aumento do coração e sintomas cardíacos. Sobre suas contribuições e legado. Ele não apenas descobriu a doença de Chagas, mas também trabalhou em várias outras áreas da saúde pública, incluindo o combate à malária e outras doenças tropicais. Ocupou cargos importantes, como de diretor do Instituto Oswaldo Cruz e chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública. Recebeu diversos prêmios e honrarias ao longo de sua vida. Faleceu dia 8 de novembro de 1934, aos 55 anos de idade, devido a um ataque cardíaco. Mas seu legado continua a impactar a medicina e a saúde pública, especialmente no Brasil, onde suas descobertas ainda são relevantes para o tratamento e prevenção da doença de Chagas, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente em locais em que o saneamento básico é precário ou inexistente e que as condições de saúde são péssimas. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo, tchau!